Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero que todos vocês estejam bem. Estejam se cuidando direitinho. Muito bem. Na nossa aula passada, nós começamos falando a respeito das crises, né? Das revoltas, tanto rurais quanto urbanas, do período da República Velha. E nós falamos sobre a Guerra de Canudos, falamos sobre o cangaço, falamos sobre a Guerra do Contestado. E outros movimentos também da classe urbana, assim como da zona rural, e a contestação do modelo colonialista e dos modelos, né, sobre o poder que ficava concentrado nas mãos das oligarquias rurais. Na semana passada também falamos um pouco da República do Café com Leite, né? Não necessariamente na semana passada, mas nas nossas aulas anteriores, nós falamos sobre a República do Café com Leite, da política do domínio das oligarquias paulistas e mineira na política brasileira desse período de 1889 até 1930. E na nossa aula, nós vamos falar sobre a crise dos anos 20, né, que foi a crise da Velha República, e também nós vamos falar sobre a Revolução ou Golpe de 1930 e a primeira parte ali da Era Vargas. Então nós vamos pegar esse período de mais ou menos 15 a 20 anos, né, e falar um pouco das transformações que o Brasil passou ao longo desse período. Tudo bem? Muito bem. Os anos 20 e os anos 30. Para uma aula introdutória dessa aula, ou melhor, para uma introdução dessa aula, nós vamos falar, né, a respeito desses anos 20, né, e dos anos 30, que foram os anos finais da República Velha, e por causa disso nós tivemos uma crise, né, uma crise institucional instalada no Brasil, principalmente quando nós falamos aqui no ano de 1922. Tudo bem? O ano de 1922 foi um ano muito importante para a política brasileira. Primeiro, porque é nesse ano que temos o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, que nós vamos falar o contexto em que ele foi fundado, né? Tivemos um período eleitoral que foi um período eleitoral bastante conturbado, né? Nós tivemos o centenário da independência do Brasil, a Semana de Arte Moderna, né? E algumas revoltas, como por exemplo a revolta do Forte de Copacabana, também conhecida como a revolta dos 18 do Forte, tudo bem? Então, qual foi um dos principais motivos para a crise política na década de 1920? Se nós pudéssemos falar um fator principal, né, abrangendo todos os que nós vamos falar, nós poderíamos falar desse fator aqui, que foi o surgimento de novos atores políticos. De novos atores políticos na vida pública brasileira, né? Um desses é o movimento tenentista, o movimento operário, né? E vocês percebem que tanto esses dois movimentos aqui vêm da onde? Das cidades. Ou seja, a classe média urbana ela estava desejando, né, mais participação política e querendo maior participação política, porque, de fato, no período da Primeira República que nós tivemos, apenas 1% da população votava, por exemplo, né? Então, decisão de voto sobre os destinos do país não eram para todos. Então, por esse fato, havia toda essa dificuldade e esses movimentos urbanos, né, querendo, né, um protagonismo, querendo participar das decisões, e nós vamos dar umas características para eles. Nós também temos as novas oligarquias, né, querendo protagonismo político. Como eu falei no começo,
o período da Velha República foi, na maioria do tempo, né, salvo algumas exceções, dominado pela oligarquia paulista e a oligarquia mineira, certo? Então, essas duas oligarquias se revezavam no poder. No caso, São Paulo indicava um candidato numa eleição e no próximo pleito, Minas Gerais. Era um acordo que havia entre essas duas oligarquias. Porém, né? Contudo, entretanto, né? Haviam outras oligarquias nos demais estados, do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Bahia, Ceará, etc. Né? Essas oligarquias, elas também queriam fazer parte das decisões políticas. O grande questionamento era por que as decisões concernentes à União Federal ficavam apenas entre Minas e São Paulo, né? A Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais não, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, as oligarquias locais, elas queriam participar dessas decisões também, né? E em 1922, isso ficou mais claro quando essas oligarquias que estavam fora do poder se juntaram e fizeram uma chapa que ficou conhecida como a Reação Republicana, certo? O candidato da situação, que era o candidato apoiado pelos paulistas e mineiros, era quem? Era o Arthur Bernardes, certo? E quem ficou do lado do time da Reação Republicana era quem? Nilo Peçanha, que anteriormente havia sido presidente do Brasil. Então ele estava querendo se candidatar e ganhar a presidência novamente, né? Se eu não me engano, o presidente na época de 1922, antes dessa eleição, era o Venceslau Braz, se eu não me engano. Eu acho que o Nilo Peçanha foi anterior ao Hermes da Fonseca, acho que mandato de 1906, 1910. Né? Então ele estava voltando, né, a se candidatar a presidente de novo. Né? E esse pessoal da Reação Republicana, ele estava disputando a eleição contra a situação, né, contra a aliança dobradinha Minas e São Paulo, com a figura do Arthur Bernardes, certo? E logo após como é que eu posso dizer? Essa eleição foi uma eleição muito conturbada, né? Trocas de acusações de um lado e de outro, né? Os militares apoiavam a figura de Nilo Peçanha abertamente, como o Marechal Hermes da Fonseca, que também foi um ex-presidente, né? Tendo mandato ali de 1910 até 1914. Nós tínhamos aqui uma grande oposição, né, a esse movimento. E, claro, depois de picuinhas e de várias discussões, né, entre esses dois, Arthur Bernardes ganhou a eleição, debaixo de vários protestos, é claro. Né? Era muito comum, como a gente falou também nas nossas aulas passadas, que era muito comum haverem fraudes eleitorais. Né? E muito provavelmente isso deve também ter acontecido nas eleições presidenciais de 1922. Até porque, relembrando também as nossas aulas passadas, quem cuidava da apuração dos votos era o pessoal que estava no poder. Então, era muito fácil, né, fraudar uma eleição. Então, depois que foram apurados os votos e Arthur Bernardes foi
declarado vencedor do pleito, houve muita contestação por parte da turma da reação republicana. Passeata, protesto, dizendo que a eleição foi fraudada, e protesto, passeata, etc. Arthur Bernardes assumiu debaixo de bastante contestação e o seu governo foi de muita instabilidade, né? Tanto que, de acordo com algumas fontes, ele chegou a decretar 24 vezes o estado de sítio no país, porque vira e mexe havia alguma revolta em algum lugar, claro, não era a nível nacional toda vez, mas em algum lugar ele tinha que decretar estado de sítio ou intervenção federal, porque havia muita disputa política, muita gente que apoiava Arthur Bernardes, muita gente que apoiava Nilo Peçanha, ou problemas das oligarquias locais, né? Então havia um período de grande agitação nessa fase da história brasileira. Então, o governo do Bernardes foi muito conturbado, né? Ele vai ficar na presidência até 1926, né? Que é quando ele sai do cargo e quem assume é o Washington Luiz. Mas antes de chegar no Washington Luiz, nós temos também que falar dos outros atores políticos que fizeram parte aí, que queriam despontar, né, na política brasileira. Temos aqui em 1922 o surgimento do Partido Comunista Brasileiro. E qual é a grande questão do Partido Comunista Brasileiro? O Partido Comunista Brasileiro ele foi o primeiro partido a ter um alcance nacional, né? Porque até esse período nós tínhamos partidos muito limitados à questão local, né? Então não era assim, não tinha uma abrangência nacional, não era assim um partido que tem uma diretriz própria para o país todo. Você tinha o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Fluminense, Partido Republicano Gaúcho, etc. Tudo bem? E por essa razão, como é que eu posso dizer? Por essa razão, o Partido Comunista Brasileiro ele foi pioneiro, né, nessa, digamos que, empreitada. E por causa disso, por causa desse surgimento do Partido Comunista, isso foi uma revolução na organização partidária a nível nacional, certo? O surgimento do PCB ele está muito atrelado também ao movimento operário. Por quê? É bem verdade que no Brasil das décadas de 1910 e 1920 havia poucas, como é que eu posso dizer? Haviam poucas indústrias, né, no país. E por esse fato, por haver poucas indústrias a nível nacional, claro, havia um predomínio econômico da oligarquia cafeeira na política brasileira. Até porque, já antecipando que a gente vai falar daqui a pouco, o café era o único produto, né, que era mais comercializado, exportado, né, para o país todo, certo? O café era, digamos que, a principal matéria-prima que o Brasil fornecia lá fora. Então, o fato de do café oferecer essa matéria-prima lá fora, ser o único produto de relevância, né? Todas as indústrias que haviam aqui no Brasil até a Revolução ou golpe de 1930, tudo que havia até então eram indústrias voltadas exclusivamente, ou na maioria das vezes, para o café. Haviam indústrias, mas eram pouquíssimas, né? Então, a maioria dessa mão de obra que havia dentro dessas indústrias era mão de obra estrangeira. Muitos imigrantes, eles vieram porque, vamos lembrar das nossas aulas bem lá no começo do ano, a Primeira Guerra Mundial arrasou com a Europa. Então, muita gente fugiu de lá e veio para cá, né?
veio para cá, para o Brasil. Então, muitos desses operários eram que espanhóis, franceses, alemães, italianos, né, fugindo, né, do horror, né, da guerra para conseguir uma vida melhor, né? E muitos desses operários eles eram influenciados por quem? Pelo anarquismo, eram influenciados pelo socialismo. Então, eles tinham uma consciência de classe e muitas das vezes, né, organizaram manifestações, panfletagem, em alguns casos também, né, e isso foi um grande marco para a história do movimento operário no Brasil, foi que em 1917 eles conseguiram organizar a primeira greve geral do Brasil. Então, era um movimento estruturado e que tinha suas pautas, tinha as reivindicações, por exemplo, o fim do trabalho infantil, redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas, salário mínimo, coisas que vão ser adquiridos lá já com Getúlio Vargas no poder, né, que foram já nos primeiros anos de Getúlio Vargas. Só que eu estou falando isso por quê, gente? Porque se criou uma figura do Getúlio Vargas, né, e aí a gente vai falar do Getúlio Vargas daqui a pouco, mas já antecipando, porque Getúlio Vargas ele foi conhecido como o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Porém, esse detalhe faz toda a diferença porque se criou um imaginário de que Getúlio Vargas deu os direitos trabalhistas para o povo brasileiro como se fosse uma benesse, uma mercê de Getúlio Vargas para que o povo tivesse seus direitos. Mas não. Isso veio debaixo de muita luta e de muita reivindicação do movimento operário décadas anteriores. Tudo bem? Só então ressaltando a relevância do movimento operário e do movimento tenentista. E quem eram os tenentes, gente? De onde surgiu esse nome tenentismo? Né? O tenentismo surgiu, obviamente, como vocês podem ver, do nome tenente, que era o quê? Uma oficialidade mediana, né, das Forças Armadas, principalmente do Exército. Né? E o movimento tenentista ele tinha uma característica de contestação do regime das oligarquias de Minas e São Paulo, né? Das oligarquias de uma maneira geral. Eles tinham a ideia de um governo altamente centralizador, né? Bem próximo ali, flertando com uma espécie de governo ditatorial. Também tinha pregava uma moralização da política, como, por exemplo, bandeiras como o fim da corrupção, né, fim do coronelismo, fim do voto de cabresto. Só que, como eu já até acabei de falar, né, como eles tinham eles defendiam um governo altamente centralizado e próximo da ditadura, obviamente essa galera não seria democrata, né, não seriam defensores da democracia. E aí, quem eram os tenentes? Quem eram os principais líderes, né, do movimento tenentista? Podemos listar, se eu não me engano, o Major Siqueira Campos, podemos falar de Juarez Távora, mas principalmente de Luiz Carlos Prestes. E qual é o papel dos tenentistas durante o processo da Revolução de 30? Exatamente porque eles é que deram um apoio militar, né, para o Getúlio Vargas quando ele vai assumir o poder, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, antes, né, nos anos que antecederam, né, a Revolução de 30, nós tivemos algumas revoltas. Né? Uma delas era a revolta dos 18 do Forte, que também é conhecida como a revolta, né, do Forte de Copacabana, que se deu exatamente no contexto daquilo que eu falei anteriormente. Né? Nilo Peçanha versus Arthur Bernardes.
E, basicamente, né, os militares eles não tinham aceitado a eleição de Arthur Bernardes e eles achavam o seguinte, ora, Arthur Bernardes, ele sendo eleito presidente, né, a única maneira de impedir que Arthur Bernardes assumisse, né, o poder de fato era um golpe de Estado. E foi o que os revoltosos do Forte de Copacabana eles tentaram fazer, né? Então, com isso, o capitão Hermes Euclides da Fonseca, que era um parente muito próximo, né? Deixa eu só dar uma olhada, ver qual era o grau de parentesco do Hermes Euclides da Fonseca. Já que nós estamos aqui, aqui nós temos um pouquinho da revolta dos 18 do Forte, tá? Vocês podem ver as fotos, né? Essa foto é uma foto lendária, né? Dos 18 do Forte, porque houve de fato um aquartelamento, né? Ou melhor, um motim dentro do quartel durante a madrugada do dia 5 de julho de 1922 e a tentativa era arregimentar, né, pessoas, né, provocar com que outros quartéis também se rebelassem contra a posse de Arthur Bernardes, coisa que não aconteceu. Né? Ficou isolado, né? Ficaram isolados, no caso, o movimento de Copacabana, que acabou sendo preso. E um dos estopins também foi a prisão, né, de Hermes da Fonseca, que era presidente do clube militar, né? Isso é importante falar. Então, o capitão Euclides Hermes da Fonseca ele vai liderar uma revolta contra, né, o Arthur Bernardes. A maior parte do pessoal do forte se rende, mas 18 saíram marchando, né? Ou melhor dizendo, 17, porque o 18º homem do forte de Copacabana era o civil, que era o civil Otávio Correia, que vocês podem ver, é esse carinha de terno aqui, né? Tudo bem? E aí você vê da esquerda para a direita Eduardo Gomes, né? Tenente Eduardo Gomes. Aqui no meio Siqueira Campos, Newton Prado e aqui no meio o civil Otávio Correia. E aí a polícia ela abriu fogo contra esses revoltosos, né? E apenas 2, né, sobreviveram, que foi, se eu não me engano, Siqueira Campos, o Arthur, não, Siqueira Campos, o Luiz Carlos Prestes, que foi preso, né? E se eu não me engano, eu acho que o Eduardo Gomes também sobreviveu. Deixa eu ver aqui. Aqui vocês podem ver, né, o nome, né? Eduardo Gomes, né, Newton Prado. Aqui o Siqueira Campos, que provavelmente era esse aqui. E você vê o Otávio Prado, que era o civil que estavam entre os 18 do Forte. Tudo bem? Bom, nós tivemos a segunda revolta tenentista, que foi uma tentativa de levante em São Paulo e Rio Grande do Sul, que também não deu certo. Os tenentes eles tinham a reivindicação de redução dos preços dos bens de consumo, fim da inflação, mais empregos para a população, enfim. Mas, apesar deles conseguirem dominar São Paulo durante 3 semanas, eles acabaram sendo derrotados. E os que conseguiram fugir, né, eles fugiram para o sul do país, onde Luiz Carlos Prestes estava ali, né, aguardando de uma certa maneira como é que eu posso dizer?
eles estavam estruturando um novo movimento, que é a Coluna Miguel Costa Prestes, né? Ou Coluna Prestes também, como você preferir. Que era uma inspiração, uma nova tentativa dos tenentistas tomarem o poder, né? Mas eles estavam muito inspirados na longa marcha de Mao Tse-tung, né? Que foi o trajeto em que os comunistas chineses eles rodaram toda aquela região ali do interior da China e tal, até mais ou menos, como é que eu posso dizer? Até mais ou menos por toda a China, então, né, no interior da China. Então, o Carlos Prestes ele teve a ideia de fazer também isso aqui no Brasil, a fim de você vencer o poder central, né, o coronelismo, e também ganhar cada vez mais adeptos. Bom, essa estratégia não deu muito certo, né? Apesar da coluna nunca ter sido derrotada, embora tenha enfrentado várias emboscadas ao longo do caminho, principalmente no Nordeste. Ah, também tinha aqueles problemas todos, né? Que muita gente saiu no meio do caminho, né? E foi reduzindo de número. E depois de percorrer, eu acho que uma distância de mais ou menos 8.000 quilômetros, né, a coluna Prestes acabou se dissolvendo ao entrar na Bolívia. E Carlos Prestes ele acabou indo, né, fugindo, né, para a Europa. E foi lá na Europa que ele conheceu, entrou em contato com as ideias do comunismo. Né, e em 1928 ele se filiou, acabou se filiando ao Partido Comunista do Brasil. Ou melhor, Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista do Brasil é uma dissidência do Partido Comunista Brasileiro. Mas enfim, não vou entrar em detalhes. Vou mostrar aqui as fotos, né, das pessoas de quem eu falei. Primeiramente, Nilo Peçanha. Vocês podem ver, ó. Nilo Peçanha. Esse aqui é que era o Nilo Peçanha, certo? Vamos ver outro presidente. Arthur Bernardes, que foi que ganhou a eleição em 22. Você pode ver aqui a foto dele, né, o presidente Arthur Bernardes. Tudo bem? Bom, e agora, Luiz Carlos Prestes. Você pode ver aqui, né, a figura de Luiz Carlos Prestes. Muito bem. Tem até a ideia da Olga Benário, né? Como é que eu posso dizer? A filha do Luiz Carlos Prestes é viva até hoje. Ela é professora emérita da UFRJ, né? Enfim. Vamos lá, vamos continuar. Aqui nós temos, né, o contexto da Revolução de 30. Nós já falamos sobre a questão do café, que eu não vou falar de novo, né? Sobre o café ser, né, o principal produto de exportação, e isso foi um dos motivos para que houvesse, né, o golpe de 30. Deixa eu ver aqui.
Bom, nós tivemos também a urbanização e a modernização das principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, as cidades de Minas Gerais, enfim. O surgimento de uma classe urbana, ela também possibilitou essa agitação política e também, né, o aparecimento dos novos atores políticos que nós já falamos lá no começo da nossa aula, certo? Processo de industrialização e uso da mão de obra de estrangeira, que também nós falamos. Conflitos e revoltas em todo o país, que também já falamos. E a Primeira Guerra Mundial, que levou o mundo para a crise econômica. E por causa dessa crise econômica, isso trouxe dificuldades para a venda do café. Né? Porém, com tudo isso, né, essa situação se agrava principalmente a partir da crise de 29, né, onde o café ele aprofunda a sua crise. Né? No pós-guerra, você ainda tinha um lugar para vender que era os Estados Unidos. Porque Estados Unidos, nas duas guerras mundiais que tivemos, nunca teve uma guerra dentro do seu território, diferentemente da Europa. Mas a crise de 29 abala todo mundo, pega todo mundo meio que de surpresa. É nesse contexto em que, novamente, as oligarquias que estavam fora do poder vão constituir uma nova aliança, que no caso seria a Aliança Liberal, né? Com Getúlio Vargas, né? E João Pessoa, né? Como vice. Getúlio Vargas, a princípio, ele não queria ser candidato à presidência, mas depois de tanta insistência ele acabou aceitando. Né? E Getúlio Vargas ele era um fazendeiro, estancieiro. Né? E João Pessoa era um nome importante das oligarquias do Nordeste brasileiro. Era governador, né, da Paraíba. Então, o que vai acontecer? A Aliança Liberal ela vai se estruturar para novamente tentar, né, tirar o poder, né, a partir do processo eleitoral das mãos da aliança da política do café com leite, né, com as oligarquias mineira e paulista, certo? Porém, contudo, entretanto, todavia, como é que eu posso dizer? São Paulo quebra a sua parte do acordo, né? O acordo era o quê? Uma vez indicava um paulista, né? E outra vez Minas indicava um candidato. Porém, né? O candidato paulista já havia sido indicado quando Washington Luiz assumiu a presidência, né? E São Paulo não respeitou esse acordo quando novamente eles indicam um paulista, que era o Júlio Prestes, à presidência da República. Isso deixa os mineiros totalmente irritados e a aliança entre Minas e São Paulo se desfaz. Então Minas ela vai apoiar o candidato da Aliança Liberal, que é Getúlio Vargas. Porém, a gente já sabe, né, que o processo eleitoral durante a República Velha era um processo eleitoral bastante viciado. Então, por causa disso, Júlio Prestes ele acaba ganhando o pleito novamente. E novamente debaixo de muito protesto da oposição, né? Dizendo que a eleição foi fraudada, fazendo passeata, fazendo aquele barulho, aquele estardalhaço todo e tal. Só que no meio desse processo de reclamação que a eleição foi roubada, etc., um fato surpreendente acontece que pega todo mundo de surpresa, que João Pessoa, na Paraíba, ele é assassinado. Né? Agora, as motivações, depois que tudo aconteceu, né, descobriu-se que não tinha nada a ver, né, porque o assassinato de João Pessoa é muito bem utilizado pela Aliança Liberal, que vai acusar o Washington Luiz de ter cometido o crime.
Anos mais tarde, né, tempos depois, se descobriu que João Pessoa, ele não tinha, o Washington Luiz não tinha nada a ver com João Pessoa, né? João Pessoa tinha sido morto por divergências dentro do próprio Estado pelo advogado João Dantas, né? Alguns dizem, né, que o João Pessoa ele estava saindo com a mulher do João Dantas. Então João Dantas ele foi querer vingar, né? A ele vai querer vingar a morte do ou melhor, ele vai querer vingar, né, a honra, né, a sua honra, matando João Pessoa. Enfim. Mas a gente não sabe se essa história é verdadeira ou não. São duas hipóteses. Só que o mais importante aqui para a nossa aula é que a Aliança Liberal soube aproveitar muito bem, né, esse acontecimento, né? E aí vai levar opinião pública contra os paulistas, né? Ao mesmo tempo, Getúlio Vargas ele tinha o apoio dos tenentes, né, que chegaram assim meio que de última hora. Viram em Getúlio Vargas uma oportunidade de tirar a elite paulista do poder. Então, o que vai acontecer? Vários quartéis eles vão se rebelar ao mesmo tempo, no Brasil todo. Né? Um levante militar a nível tipo assim, nacional. Né? Washington Luiz ele vai ficar com medo, vai ficar desnorteado e ele vai acabar renunciando. Né? Assim como Júlio Prestes também não vai assumir a presidência. Então, o que vai acontecer? Primeiramente, uma junta militar assume o governo, né? E depois, aos apelos da população e dos tenentes e com o apoio dos militares, Getúlio Vargas ele é convidado a assumir a presidência, né? Como, digamos, de uma certa forma, um legítimo presidente. Só que esse legítimo é entre aspas, tá, gente? Ele assume como presidente do Brasil e ele vai capitanear essa fase de transição, tudo bem? Aqui vocês podem ver a figura do Washington Luiz, né, presidente da República. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui outra figura também que nós falamos, que é a figura de Júlio Prestes. Que era esse aqui que iria assumir o mandato, né, caso não tivesse ocorrido o golpe de 1930. Era Vargas. Então, minha gente, a Era Vargas, obviamente, foi um período de 15 anos da nossa história, né, onde o Brasil ele sofreu profundas e severas transformações, liderada por esse baixinho que, olhando assim, parece até que ele é muito simpático, né? Getúlio Vargas ele vai governar o Brasil pelos próximos 15 anos, né, no período que vai de 30 até 45. E sem contar que em 1950, né, ele é eleito para um mandato de 4 anos. Né? Ou seja, depois que ele é deposto em 1945, ele volta em 50, né, para um mandato, né, uma época de Getúlio Vargas 2.0, só que não. Né? E o fim do Vargas vai ser trágico, porque ele acaba se suicidando no fim do mandato. Enfim, o mais importante, né, para saber, né, dessa história é que Vargas ele assume com o apoio, né, das oligarquias de todo o restante do Brasil, dos tenentes que vão ajudar, que vão dar o golpe militar para que o Getúlio Vargas assumisse, né? E ele chama muito desses tenentes para integrar o seu governo.
Inclusive, o Juarez Távora, ele vai ser um dos ícones que vai permanecer ali no governo da Era Vargas durante bastante tempo. Entretanto, né, a fase, a Era Vargas, ela pode ser dividida em três partes, né? O governo provisório que vai de 30 a 34, né? Nós temos o governo constitucional que vai de 34 até 1937. E, por fim, nós temos o Estado Novo, que vai de 37 até 1945. Certo? Vamos colocar aqui, escrever aqui, para que vocês fiquem, né, ligados nisso aqui. Essa aqui, esse último período é o Estado Novo. E aqui é o governo constitucional. Tudo bem, meu povo? Então, minha gente, nós temos essas três fases aqui da Era Vargas, certo? Mas, na aula de hoje, nós vamos falar apenas do governo provisório e na próxima aula nós vamos falar das outras duas fases da Era Vargas, certo? Essa primeira fase foi marcada por um conflito entre os fazendeiros e as indústrias e a classe média, ou melhor, os fazendeiros industriais, melhor dizendo, né, que são os donos das indústrias, e a classe média, e de outro lado, os tenentes e os militares. A primeira coisa que Vargas faz ao chegar ao poder é destituir todos os governadores, né? E ele vai colocar no seu lugar interventores, pessoas nomeadas pelo Vargas para administrar cada estado. Interventores esses que eram quem? Os tenentes. Tudo bem? Um outro aspecto interessante também é a suspensão da Constituição de 1891. No caso, a Constituição feita na Proclamação da República, ela foi suspensa. Acabou. Não vale mais. Né? Ela foi suspensa com isso. Então, Vargas ele prometeu que esse seu governo seria um governo de transição, seria um governo onde ele conduziria para uma nova Assembleia Constituinte. O curioso é que esse governo provisório de Vargas ele vai durar 4 anos. Então, provisório? Aham, sei. Então, né? Começou, então, à medida que Vargas ele ficava se mantendo no poder, né? E a ideia dele ser um presidente, né, absoluto e tendo plenos poderes ali, né, sem contestação, e graças ao apoio militar, né, isso começou a incomodar algumas pessoas, principalmente a galera de São Paulo que foi destituída, né, do poder. Então isso vai começar a causar um grande incômodo, né, pelas massas que queriam, né, ter maior participação política. Tudo bem? E aí, nós já falamos, né, sobre o crash da Bolsa de Nova York. Né? Qual era o problema? Né? Gente, a gente vai começar a falar, então, do levante constitucionalista. Por quê? Gente, o Vargas ele suspendeu a Constituição em 1930 já. Então, ele estava governando sem Constituição, não tinha nenhuma lei. Quem é que para o presidente? Quem é que limita os poderes do presidente? Me diz aí. Ninguém.
Vargas ele governava meio que como um ditador, né? Embora isso não fosse tão escancarado, mas na prática era isso. Então o que vai acontecer? Muita gente vai começar a contestar. Poxa, o Vargas ele tem que convocar uma nova Constituição, né? Poxa, não pode ficar assim não pode ficar desse jeito não. Assim não pode, assim não dá, né? E aí começa os primeiros sinais de desgaste. O primeiro deles foi pela própria crise, né, de 29, né? Que muitos fazendeiros perderam tudo ou perderam muitos dos seus investimentos por causa da crise econômica, né? Então eles exigiam que o governo fizesse alguma coisa por eles. Então o que o Vargas vai fazer? Primeiramente ele vai comprar as sacas de café que sobravam, né, o excedente, para não causar a desvalorização do produto do mercado, e vai queimar. Simplesmente assim. Vai usar para queimar várias sacas de café, ou vai servir para ser carvão para alimentar as Marias Fumaças, né, como é que eu posso dizer? Para alimentar as Marias Fumaças do, como é que eu posso, dos trens, né? Enfim, tudo isso para impedir, né, uma nova recessão. Só que o Vargas também chegou a proibir que os fazendeiros produzissem mais café. Aí raciocina comigo. Se a produção cai, logicamente, se a produção cai, consequentemente, vai precisar de menos gente para trabalhar. E se tem menos gente para trabalhar, logo essa galera que não está trabalhando vai ficar desempregada. E se você fica desempregado, você não tem dinheiro. E se você não tem dinheiro, você não pode comprar. E se não pode comprar, não pode produzir. E se não pode produzir, vai mandar a gente embora. E aí o ciclo recomeça, né? Ou seja, com tudo isso, você vai gerar um caos social, né? Porque muita gente dependia do café para sobreviver, né? Muita gente pobre, então vai aumentar o número da pobreza, né? Aumentar as favelas e a fome também, né? E sem contar isso, nós também tínhamos o Partido Democrático Paulista, que foi uma releitura do Partido Republicano Paulista, né? Que havia, né, acordado com Getúlio: olha, a gente vai deixar você assumir o poder, mas em contrapartida a gente quer nomear o nosso próprio governador, a gente quer escolher quem vai governar o estado de São Paulo, tal, né? Só que o Vargas deu de ombros para essa proposta, prometeu e não cumpriu, o que deixou a oligarquia paulista, os paulistas, muito irritados com Getúlio Vargas, né? E aí começou, né? Começou a se fazer pressão, começou a se fazer pressão para que houvesse, né, no caso, uma nova constituinte, uma nova constituinte. Ah, não, deixa eu só corrigir uma coisa aqui, né? Esse Partido Democrático Paulista, ele surgiu, né, como uma dissidência do Partido Republicano, né, apoiando Vargas, né? Mas o Partido Republicano Paulista ele ainda existia, né? Tá em processo de enfraquecimento já, né? O que eu ia falar, meu Deus? Ah, sim. Mas, devido a essa negativa de Vargas, eles começaram também a fazer coro, né, junto com o Partido Republicano Paulista para a oposição. Porque esse Partido Republicano Paulista, ele foi o grande derrotado com o golpe de 30, né, porque o Júlio Prestes era do Partido Republicano Paulista. Então, é só para entender como é que o jogo político está sendo jogado aí, né? Mas vamos continuando. Então, os paulistas começam a organizar vários protestos, manifestações, passeatas,
contra o Vargas, né? E um dos mais marcantes foi do dia 23 de maio de 1932, né? Que acabou, né, nessa manifestação, 4 jovens, né, universitários perderam a vida. Então, a partir daí, eles constituíram um movimento em homenagem a esses jovens, que foi o MMDC, que são as siglas, as iniciais dos nomes dos jovens que morreram. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Tudo bem? E a escalada de tensão entre São Paulo e Vargas foi aumentando até que São Paulo pegou em armas e organizou, né, uma tentativa de invasão da capital federal do Rio de Janeiro. Né? Eu não sei dizer se esse movimento tinha características separatistas ou apenas de uma mudança na Constituição. Muita gente fala que a Revolução Constitucionalista teve um caráter, sim, separatista de separar São Paulo do resto do Brasil, ou de derrubar Getúlio Vargas. Enfim, nem uma coisa nem outra. No final das contas, né, São Paulo acabou sendo derrotado nesse movimento. Porém, apesar de São Paulo ter sido derrotado nessa revolta, né, nesse movimento, nesse levante, né, São Paulo saiu vencedor, né, moralmente falando. Por quê? Conseguiu pressionar Vargas e conseguiu convencer ele de convocar eleições, né, para o Congresso para elaborar uma nova Constituinte. Segunda coisa, a reivindicação dos paulistas era o quê? O voto secreto e direto para todo cidadão e cidadã maiores de 21 anos. Isso quer dizer que as mulheres também, a partir dessa nova Constituição, passaram a votar. Né? Isso foi o Brasil foi o primeiro país da América Latina, se eu não me engano, a adotar o voto feminino. Então, isso foi um grande avanço para a legislação. Um outro aspecto também foi a criação da justiça eleitoral. Né? Porque, lembra que eu falei lá no começo da nossa aula que quem organizava, quem fazia uma contagem de votos era quem estava no poder? Então, isso acabou. Por quê? Porque a pressão foi tão grande que Getúlio Vargas, ele vai criar um código de processo eleitoral e a justiça eleitoral. Ela é que vai ser responsável a empossar, por exemplo, os deputados eleitos, né, de fazer a contabilidade dos votos, né? Ou seja, foi criado um órgão neutro para cuidar exclusivamente de eleições. Tudo bem? E com o resultado da Constituição, né, além da criação da justiça eleitoral e do voto feminino, nós também temos o surgimento de uma legislação trabalhista. Né? Os trabalhadores eles conquistaram finalmente os seus primeiros direitos. Né? E aí tivemos o quê? Princípio da isonomia salarial, redução da jornada de trabalho. Né? Mas só uma coisa, professor, o que é isonomia salarial? Isonomia salarial é não haver distinção de pessoas que ocupam o mesmo posto de trabalho. Ou seja, você não ganha mais porque é um homem em detrimento de uma mulher que faz a mesma função. Pelo menos em teoria deveria ser assim. Né? Ou você não ganha mais porque é branco ou porque o outro é negro. Isso é um exemplo. Né? Se vocês ocupam a mesma função, o mesmo cargo, vocês têm que receber o mesmo salário equivalente para aquela função. Não é porque o outro é bonitinho, o outro é mais simpático, o outro é de uma cor e outro de outra. Não. Todo mundo igual, isonomia salarial. Certo? O Brasil ele continuou, de acordo com a Constituição de 1934, presidencialista, né, elegendo presidente,
e federalista, mantendo a autonomia dos estados, e também com os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E também manteve a autonomia dos estados, desde que essa autonomia não fira a Constituição brasileira. E também estabeleceu uma outra questão, que isso também já puxa um gancho para a nossa aula, né? Que a primeira eleição seria de maneira indireta, sendo o presidente eleito pelos congressistas, né, da Constituinte, e a próxima eleição, que no caso seria de 1938, ela seria uma eleição feita a partir do voto da população. Só que essa eleição de 38 nunca aconteceu, né? E a gente vai saber disso na nossa próxima aula. Uma outra coisa também foi o incentivo à industrialização e à educação básica e superior. A industrialização, gente, isso é muito importante. É muito importante vocês saberem disso, porque a industrialização ela foi incentivada, né, com Getúlio Vargas. Tivemos as indústrias de base, né, as indústrias de base, onde as indústrias metalúrgica, siderúrgica, né, foram incentivadas e criadas pelo próprio governo, né, principalmente ali no contexto da Segunda Guerra Mundial. E isso aconteceu muito graças a Getúlio Vargas. A gente pode dizer que a industrialização de fato no Brasil começa a partir de Getúlio Vargas, já que era óbvio, né, que se o Brasil quisesse crescer e ser um protagonista na região, na América Latina, tinha que ter um processo de trabalho industrial. Tudo bem? E um outro também era o incentivo à educação básica e superior. Né? E aí temos os incentivos às universidades, à indústria, né? Aos cursos universitários que tinham a ver com indústria, construção civil, engenharia, né? E também a formação de médicos e advogados, né? Também durante esse período, uma coisa muito curiosa é que chegou a ter, né, a separação de escolas para homens e escola para mulheres, escolas para meninos e meninas, né? E também a obrigatoriedade de frequência escolar veio a partir com Getúlio Vargas, né? Coisas que muitas delas perduram até hoje, né? Então, a partir daí a gente começa a ver a importância, né, do governo de Getúlio Vargas, né, a partir da Constituinte, a partir da ascensão de Vargas ao poder. Tudo bem, gente? Na nossa próxima aula, nós falaremos sobre o governo constitucional de Vargas e sobre o Estado Novo. Bem, gente, espero que vocês estejam se cuidando. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e nos vemos na nossa próxima aula. Valeu!